Olá pessoal, meu nome é Maurício Pradella, sou um dos cofundadores da Soul e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre gamificação nas empresas. Contar um pouco da história de aprendizados que a gente acumulou ao longo dos anos aqui dentro da Soul. Antes de começar, eu gostaria de dar uma proposta para vocês. Queria que vocês imaginassem um perfil de um gamer. Vou colocar 3 fotos aqui agora para vocês e eu quero que vocês pensem rapidamente qual deles representa aquela pessoa que tem contato com jogos eletrônicos. Ok? Já pensaram? Tá, né? Para surpresa de vocês, as 3 fotos que eu coloquei são de pessoas que têm contato com jogos eletrônicos. Então, inclusive as mulheres, tá, gente? Muita gente diz que os jogos eles são muito voltados apenas para os homens, para as crianças, adolescentes. Eu acho que a ideia dessa apresentação é contar um pouco para vocês de como que esse público tem contato com os jogos. Então, na ideia, basicamente, é mostrar para vocês que todas as pessoas podem ser um gamer, desde seus clientes, funcionários, crianças, qualquer pessoa. Então, aplicar uma estratégia de gamificação dentro da sua organização, ela pode sim ser vista com bons olhos. Inclusive, eu trouxe uma foto aqui do meu pai, né, para provar para vocês que a utilização de estratégias com gamificação não tem nenhuma restrição com a idade. Aqui é uma experiência muito breve, vou contar uma história breve. Meu pai, existe um dos jogos eletrônicos que eu gosto bastante, que ele ensina, entre aspas, você a aprender a tocar um instrumento musical, nesse caso a guitarra, e meu pai se aventurou por algumas horas aprendendo algumas técnicas de como utilizar esse instrumento. E aí, gente, mais para voltar um pouco sobre aquilo que a gente comentou nos slides anteriores, falar um pouco do perfil do gamer. Então, eu trouxe aqui alguns dados de uma pesquisa que foi aplicada em 2016, que traz algumas informações sobre o perfil de pessoas que têm acesso a jogos eletrônicos. Então, para surpresa de muitos, para mim nem tanto, até porque eu já estudo esse tema há muito tempo, né? As mulheres elas estão muito mais presentes no uso de jogos eletrônicos do que os homens. Então vocês conseguem perceber que desde 2013 a 2016 houve uma evolução, né? As mulheres representam hoje 52% aproximadamente do público que tem contato com jogos eletrônicos. Então, mais para desmistificar um pouco que essa questão dos jogos estão muito mais atreladas a públicos talvez masculinos ou jovens, crianças, etc. Uma coisa que é importante destacar também é a questão da faixa etária dessas pessoas que têm contato com jogos. Então, basicamente, o grande público que tem contato com jogos eletrônicos, seja em computador, videogame ou aparelhos de smartphone, é uma faixa etária que oscila entre 25 a 34 anos. A gente tem um público concentrado de 34% dessas pessoas. É lógico que no slide que vocês estão vendo aqui, existem outras camadas, né, 16 a 24 anos, 35 a 54 anos, mas acho que é importante mais compartilhar com vocês que basicamente todos, não existe uma faixa etária onde existe uma grande concentração desse público de jogos. Então isso significa que você pode aplicar tranquilamente sua estratégia de gamificação dentro da sua organização. Mas afinal, o que é gamificação? Então muito se fala de gamificação, mas será que todos vocês que estão assistindo conseguem entender o que seria gamificação? Eu naturalmente contato com diversos clientes, aprendo muito com alguns clientes, muitos deles me pedem recomendações e basicamente o conceito aqui que eu trago de gamificação, a gamificação ela tem o poder de transformar uma rotina tediosa, você aplica o elemento dos jogos e você consegue transformar com que aquela rotina tediosa seja mais agradável para as pessoas poderem realizar. Então talvez eu vou trazer um exemplo para vocês, né? O que seria uma rotina tediosa. Existem muitas rotinas de trabalho onde os seus colaboradores eles têm que executar alguma atividade que são feitas com repetição. Então, talvez trazendo um exemplo aqui, toda segunda-feira é necessário extrair um relatório da quantidade de alunos que realizaram determinado treinamento, para você poder atualizar os indicadores da empresa. Então, muitas vezes aquela pessoa que está executando essa tarefa pode achar aquilo tedioso, porque quando você aplica aquilo em repetição, aquilo talvez se torna chato, não tão agradável de ser feito. E a ideia da gamificação é justamente essa, você utilizar esses elementos da gamificação para transformar essa rotina tediosa em algo agradável. Então, basicamente, gente, a gamificação tem o poder de transformar o ter que fazer em querer fazer, né? Fazer com que as pessoas se apaixonem por aquilo que elas estejam fazendo através da utilização de elementos de jogos aplicados na sua rotina de trabalho. Indo um pouco além, né, quais são as motivações de uma pessoa que joga um game? Então, existem diversas, né? Eu trouxe 3 principais aqui para compartilhar com vocês. Uma delas é o sentimento de se sentir desafiado. Então, muitos jogos trazem desafios onde você tem aquelas pessoas que se sentem desafiadas e querem enfrentar aquela jornada até o final para descobrir o que as espera no final dessa jornada. Muitos desses jogos permitem que as pessoas utilizem a criatividade. Essa é uma característica que se vê muito em jogos de mundo aberto.
Então você tem alguns jogos de mundo aberto onde você dá uma flexibilidade para que o jogador ele possa explorar o mapa, ele executar não necessariamente missões lineares, ele tem a opção de executar missões secundárias e aí sim ele pode usar a sua criatividade para explorar esse ambiente proposto pelo jogo. E muitas vezes você tem a possibilidade de interagir com seus amigos. Então aquela experiência que há muitos anos atrás ela era feita no modelo single player, ou de uma maneira solitária, ou no máximo com pessoas que estavam presencialmente ao seu lado, hoje a tecnologia nos permite que as pessoas possam jogar e interagir entre amigos, não necessariamente estando presente fisicamente no mesmo ambiente. Então, à distância, por meio da internet, as pessoas podem se encontrar em lobbies de jogos, ter experiências colaborativas ou, em alguns momentos, experiências competitivas. E aqui eu queria fazer um breve recorte para mostrar um pouco da minha experiência de um dos jogos que eu gosto muito. Esse jogo é o FIFA, é um dos jogos que é um dos simuladores, né, ou arcades de futebol, no qual você consegue jogar um jogo de futebol, né? Então, basicamente, uma das coisas que mais me agrada nesse jogo é que ele possui alguns elementos que permitem que você evolua o seu time ao longo de uma jornada. A gente sabe que um jogo de futebol, basicamente, as regras são as mesmas. Você tem 2 times, 11 de cada lado, onde o objetivo é fazer mais gol do que o adversário. Mas ele tem um elemento muito interessante que me faz sempre jogar, que é, cada vez que eu jogo um jogo, eu vou acumulando moedas. E essas moedas me permitem com que eu possua um time melhor, com que eu compre jogadores melhores. Então, inclusive, eu até coloquei aqui que dos meus motivadores que me faz me sentir desafiado para jogar esse jogo é a possibilidade de ter o melhor jogador do mundo. Talvez essa afirmação pode ser polêmica, eu sei que muitos de vocês não gostam do Cristiano Ronaldo, mas imagino que a maioria talvez sim. Então a possibilidade de eu ter o Cristiano Ronaldo no meu time. Então quanto mais jogos, mais tempo de jogo eu invisto dentro desse jogo de futebol, do FIFA, eu tenho a possibilidade de conquistar mais moedas e com essas moedas eu consigo comprar o jogador dos meus sonhos para ter dentro do meu time, que vai fazer com que o meu time fique melhor, com que eu seja mais competitivo perante os meus adversários. Então essa questão da recompensa ela é muito importante dentro da estratégia de gamificação. Então isso seria mais para trazer um exemplo de como isso me motiva dentro de um jogo. E basicamente, gente, saindo um pouco desse exemplo que eu comentei com vocês, dessa minha experiência pessoal, eu gostaria de enumerar aqui, né, alguns elementos presentes na gamificação. Então você tem a questão dos pontos. Os pontos normalmente eles são usados, são também chamados de pontos de experiência. Os pontos dentro de uma jornada de gamificação, dentro de um jogo, você nunca perde pontos, você deixa de ganhar. Então, assim como fazendo uma analogia com a nossa carreira profissional, eu comecei como estagiário, fui efetivado para analista júnior, virei analista pleno, sênior, coordenador. Então a gente só vai acumulando experiências ao longo da nossa carreira, acumulando competências que vão ser desenvolvidas ao longo da carreira. Então os pontos de experiência têm essa finalidade. Um outro elemento da gamificação são as conquistas, que também são chamadas de badges. As conquistas elas são utilizadas para representar alguns feitos que você atinge nos milestones dentro de um jogo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Conclua 5 treinamentos online, desbloqueie uma conquista de mestre do treinamento sobre finanças. Finalize 7 módulos e conquiste uma medalha que você é o Jedi das finanças. Finalize 10 treinamentos e desbloqueie uma conquista de que você é o rei das finanças. Então, esses elementos são utilizados justamente para marcar os milestones que estão sendo adquiridos ao longo de uma estratégia de gamificação e de treinamento. Você tem também o elemento do ranking. O ranking ele é muito utilizado quando você quer utilizar algumas estratégias de competição. Então, muitas vezes você consegue utilizar esse ranking para exibir quem são os jogadores ou os colaboradores que estão tendo uma melhor performance dentro dessa sua estratégia de desenvolvimento de pessoas. Então você consegue definir quais são as pessoas que estão performando melhor dentro do desenvolvimento de um curso, ou às vezes se você quiser sair do contexto individual, você pode ir para o contexto mais coletivo. Então você pode agrupar as pessoas em equipes e conseguir ter uma visualização de quais são as equipes que estão performando melhor dentro desse grande jogo que foi desenvolvido. Você tem também o elemento dos níveis. Os níveis basicamente eles são uma forma de você poder criar alguns títulos para o jogador ou para o seu colaborador quando ele vai atingindo
números de pontos de experiência. Então, como eu expliquei para vocês anteriormente, fazendo uma analogia com a nossa carreira profissional, os níveis seriam como se fossem os nossos cargos. Então, começo como estagiário, adquiri um número certo de competências, pontos, fui promovido para analista júnior, para analista pleno, sênior e assim por diante. Essa é a maneira de utilizar os níveis. Os desafios, eles são muito utilizados justamente ou desafios ou missões, né? Em algumas estratégias a gente também utiliza essa nomenclatura de missões. Então, os desafios são umas ações que você quer que o seu colaborador, o seu jogador, ele execute dentro dessa sua estratégia de gamificação, onde vai fazer com que ele acumule esses pontos, conquistas, níveis, badges e assim por diante. E as moedas, né, que é um outro elemento da gamificação, diferente dos pontos onde eu só acumulo pontos de habilidade, de experiência, as moedas servem como um elemento onde eu consiga trocar essa riqueza que eu acumulei dentro do jogo por algum elemento, seja ele físico, que existe no mundo real, ou um elemento virtual. Então vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Existem muitos dos nossos clientes que utilizaram esse conceito de moedas para desbloquear, né, moedas, algumas recompensas, né, tá ligado com o item de recompensas embaixo, onde uma das estratégias foi, a partir do momento que ele concluísse uma trilha de aprendizagem, ele adquiria 100 moedas de ouro, e essas 100 moedas ele podia utilizar para desbloquear um almoço no Outback, ou para desbloquear um day off no dia do aniversário e assim por diante. Ou então você pode utilizar essas moedas ou recompensas para elementos não físicos, que não existem no mundo real. Então, por exemplo, eu posso criar um avatar dentro dessa minha estratégia de gamificação e eu posso disponibilizar na minha loja um item que eu consiga personalizar esse meu avatar baseado nas moedas que eu vou comprar dentro dessa loja. Então, um item mais cosmético, muitas vezes as pessoas gostam de evoluir esse seu avatar, esse seu personagem, para se sentirem melhores perante as demais. E aí, gente, eu gostaria de apresentar agora para vocês alguns exemplos de gamificação, é lógico que não só aplicada a contextos de desenvolvimento de pessoas, mas como isso vem sendo utilizado ao redor do mundo, mas para vocês entenderem a importância e a relevância da gamificação em diversas estratégias. Esse é um exemplo que eu gosto muito, é um aplicativo que foi desenvolvido que se chama Pain Squad, que traduzindo para o português é o Esquadrão da Dor. Então, ele foi desenvolvido com o principal objetivo de ajudar crianças que passam por um tratamento de câncer a reportar corretamente os seus sintomas. O sucesso desses tratamentos, principalmente em qualquer pessoa, né, seja em crianças, adultos, idosos, você reportar corretamente todos os seus sintomas para garantir o sucesso do tratamento dessa doença que é o câncer. Então, a ideia, muita gente sabe, né, as crianças, é muito difícil, imagino o drama, né, espero que ninguém tenha passado por isso, mas o quão difícil é uma criança passar por essa experiência tão ruim e, ao mesmo tempo, você precisa incentivá-la com que ela reporte corretamente os seus sintomas para que o médico faça o diagnóstico correto. Então, esse aplicativo, que é o Pain Squad, ele sugere com que a criança, a partir do seu smartphone, ela inicia um caso. Então vocês estão vendo aí na tela que tem os botões Start Case Rewards. Quando eu clico no Start Case, é como se eu estivesse abrindo uma nova investigação, onde a partir daí a criança vai ter que responder algumas perguntas que nada mais é do que ela reportando os sintomas que ela teve nas últimas horas para ajudar o médico a fazer o tratamento correto. Então aqui é uma pergunta, né? Você teve dor nas últimas 12 horas, sim ou não? Então, se você responde sim, ele já traz uma outra pergunta. De um nível de 0 a 10, o quão intensa foi essa dor? Então, a criança pode indicar o quão forte é essa dor para deixar registrado dentro do aplicativo. Em qual parte do corpo você sentiu essa dor nas últimas 12 horas, né? Mas exatamente em qual parte do corpo, né? Então, selecionando o seu corpo, então no ombro esquerdo, direito. E a partir daí, dessas respostas que a criança vai dando, ela vai criando literalmente um log de quais foram os seus sintomas nas últimas 12 horas para reportar para o médico que está cuidando do seu tratamento, e automaticamente ela recebe um feedback. Estou apresentando para vocês aqui na tela um exemplo com vários vídeos, onde cada vez que ela inicia um caso e finaliza um caso, ela recebe um feedback do Esquadrão da Dor, do Pain Squad, dando feedback, incentivando essa criança, parabenizando ela por ter reportado corretamente. Então a gamificação vem sendo utilizada muito bem. Nesses casos eu gosto muito desse exemplo, que é o uso da gamificação para salvar vidas, é muito legal. Um outro exemplo também que acredito que todos vocês que utilizam seus automóveis para se deslocar ao trabalho
diariamente é a utilização do Waze. Então, nas grandes metrópoles, hoje a gente tem um dos grandes desafios é a questão da nossa mobilidade urbana, principalmente para quem utiliza seu automóvel próprio, seu veículo próprio. E o Waze ele utiliza a estratégia de gamificação justamente para melhorar o trânsito. Então, como é que ele funciona hoje o Waze? Então ele tem um módulo que permite, ou eu posso utilizar o Waze simplesmente para consumir os dados que estão disponíveis e eu conseguir chegar na minha rota de uma maneira mais rápida e mais fácil, ou então eu posso colaborar com o Waze. Eu posso indicar se eu estou parado no trânsito, se houve um acidente, em alguns momentos eu consigo até, como vocês estão vendo na tela, indicar preço da gasolina, se existe algum problema reportado no mapa, mas basicamente o Waze ele utiliza esses elementos da gamificação, a colaboração para que as pessoas elas possam reportar o que está acontecendo no seu trajeto, no seu trabalho, escola, enfim. E a partir do momento que quanto mais você vai ajudando o Waze, reportando o trânsito, os acidentes e por aí vai, você vai ajudando essa comunidade e automaticamente você vai ganhando pontos, níveis, como vocês estão vendo aí mais no canto direito da tela, que é o seu ranking pessoal e a possibilidade de você fazer com que o seu personagem do Waze ele comece como bebê e o que você precisa fazer para que ele chegue no Waze Rei. Então esse é um outro exemplo de aplicação da gamificação fora do contexto de desenvolvimento de pessoas. E é lógico que você também consegue utilizar a gamificação para manter uma vida saudável. Então acho que a Nike foi uma das pioneiras em utilizar esse conceito. Então eles têm muitos gadgets, sejam físicos ou hoje em dia até mesmo nos seus smartphones, onde você consegue registrar as suas atividades físicas ou até mesmo automaticamente hoje, né, em função da tecnologia já ter avançado bastante, automaticamente ele faz isso sem que você necessariamente precisar indicar no aplicativo. Então a ideia é o quê? A partir do momento que, se você tem um objetivo, um dos objetivos é perder peso, um dos meus objetivos é não ser mais sedentário, sair do sedentarismo. Então, ele vai te dando pequenos desafios, pequenas missões para que você execute no seu dia a dia, onde você tem um primeiro desafio que pode começar, você fazer uma caminhada de meio quilômetro por tantos minutos. Se você faz aquela caminhada, você desbloqueia uma conquista, recebe o parabéns do próprio aplicativo, que vai te incentivar e te motivar para no dia seguinte você fazer uma caminhada de mais 500 metros, no outro dia você chegar a fazer 1 quilômetro. Ele vai te desafiando conforme você vai progredindo dentro desse jogo e vai te mostrando também o ranking comparativo com toda a comunidade, o quão você tem avançado nas suas atividades físicas perante a todas as pessoas que estão utilizando o aplicativo da Nike. E um outro exemplo, que talvez acho que o último eu gostaria de mostrar para vocês, um exemplo bem interessante que foi utilizado na Alemanha, foi feito um case utilizado pela Volkswagen. Não sei se todos conhecem esse caso, mas foi utilizada a gamificação para educar os motoristas, para você fazer um trânsito melhor. Então hoje em dia qual que é talvez a nossa cultura ou a cultura na maioria dos países? Todas as vezes que você transgride uma lei, que você comete uma infração, você recebe uma multa, você tem que pagar por aquela multa. Enfim, é uma maneira de você educar as pessoas por meio desse modo, através das multas. Aqui nesse projeto da Volkswagen na Alemanha, eles fizeram uma coisa diferente. Eles fizeram a loteria do radar. Então, ao invés de você colocar uma placa e informar para a pessoa que ela não pode ultrapassar aquela velocidade, eles criaram uma placa que indica um número abaixo do limite de velocidade, e se você passar por aquela placa dentro desse limite de velocidade, você vai estar concorrendo à loteria do radar, que nada mais é do que o quê? Eles vão pegar todas as multas que foram aplicadas naquele radar de trânsito. Então aqui todos aqueles valores dos motoristas que infringem a lei entram dentro de um pote, e aquele valor vai ser sorteado perante as pessoas que respeitaram a lei corretamente, que acertaram o valor do radar quando elas passaram no trânsito. Então essa foi uma ação bem legal que eles inverteram, Então a gente vê muito isso nos jogos, Ao invés de você penalizar o jogador, você reconhece por um bom feito que vem sendo utilizado dentro daquela estratégia de gamificação. E aí, gente, só para fazer uma breve conclusão para vocês, eu gostaria de comentar alguns aprendizados que a gente acumulou ao longo dos anos aqui pela SOA. Para você utilizar a gamificação dentro dos seus projetos, é muito importante que você comunique bem o seu projeto.
Então de nada adianta você criar um curso gamificado, você fazer uma trilha de aprendizagem utilizando vários elementos de gamificação, usar uma ótima tecnologia para isso, e seu projeto não ser bem comunicado. Então, das ótimas histórias que a gente tem aqui dentro da Soul, e também das histórias também não tão boas, muitas delas aconteceram pelo fato do projeto não ser bem comunicado. Então foi desenvolvida aquela estratégia, foi disponibilizado dentro do LMS do cliente, mas ninguém sabia que aquilo existia. Então a comunicação é muito importante. Utilize TV corporativa, e-mail, se vocês têm aplicativos de comunicação pelo celular é muito importante. Então a questão da comunicação é um aspecto vital para a sua estratégia de gamificação dentro da sua organização. Um outro item que eu considero que é bem importante, que funcionou muito bem nos nossos projetos de sucesso aqui no Soul, é o apoio da liderança. Então de nada adianta você ter um ótimo projeto bem comunicado se a liderança não comprar esse projeto. Então a gente já teve muitas histórias de projetos que não funcionaram muito bem, onde a própria liderança não incentivava, pelo contrário, barrava quando os colaboradores gostariam de investir algum tempo dentro daquele jogo de aprendizagem que foi desenvolvido pela própria empresa. Então a liderança tem sim que apoiar essas estratégias, tem que incentivar com que as pessoas joguem, lógico dentro dos horários pré-estabelecidos, aí é legal respeitar a cultura de cada uma das organizações, mas é muito importante que a liderança embarque dentro desse projeto. E, por último, mas não menos importante, a tecnologia é muito importante para sustentar essa campanha. Então, existem, lógico, muitas estratégias de gamificação que acontecem de maneira analógica, né? O pessoal usa tabuleiros, fazem jogos, são bem divertidos. A gente aqui na Soul acredita muito que a tecnologia ela pode ser utilizada para ampliar, potencializar essa estratégia de aprendizagem. Então, vai fazer alguma ação presencial? Legal, ótimo. Mas por que não você estender uma atividade de pós-work desse presencial, alguma atividade que ele possa fazer uma trilha gamificada dentro do seu LMS, ou algum aplicativo que contenha algum quiz que vai ajudá-lo a recapitular alguns conceitos que ele viu no momento presencial. Então, a tecnologia para sustentar a campanha ela é muito importante para essa estratégia de gamificação. E é isso, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer vocês por terem assistido essa apresentação. Fazer um convite, um convite/desafio, que vocês apliquem essas estratégias de gamificação dentro das suas ações de desenvolvimento de pessoas dentro da sua empresa. E é lógico, colocar à sua disposição para poder ajudá-los a desenvolver em conjunto com vocês todas essas estratégias. Inclusive nós aqui na Soul temos uma plataforma que possui todos esses elementos de gamificação que vocês podem utilizar de uma maneira bem rápida e fácil dentro do projeto de vocês. Então, gostaria de deixar os contatos, não só os meus como os da Soul, que estão presentes aqui na tela. Será um prazer responder a todos vocês e contem conosco para desenvolver essa estratégia de gamificação dentro das suas organizações. Muito obrigado por ter assistido e até logo!